Então, vamos para a segunda questão. Prova, né, da FGV também ainda falando, né, da prova lá do Acre. Após o falecimento de João, né, militar do estado do Acre, a família, formada pelo cônjuge Supertícite e 2 filhos, procurou o comandante-geral da corporação e o questionou sobre a possibilidade de ser realizada a promoção do falecido pós-mortem. Ou seja, o que é pós-mortem? Depois da morte, né? Então, pós-mortem, né, é depois da morte. Então, cuidado com esse termo, é um termo, né, em latim, mas eles usam ainda muito dentro do direito alguns termos em latim, né? Ipsiliteris, né? Literalmente, né? Então, literalmente ao pé da letra, né, da lei. Então, eles usam esses termos ainda dentro desse conceito. O comandante explicou corretamente qual a promoção alvitrada. Poxa, que termo, né, professora? Alvitrada, eu nunca ouvi falar esse termo. Você não ouviu aqui no Rio de Janeiro, mas em outros estados, né, alvitrada quer dizer, né, que era merecedora, tá? Então, cuidado, porque tem termos que, consequentemente, né, vocês não vão ver aqui, mas vão ver em outros estados. Quando você for fazer concurso público para outro estado, você também vai ver que há esse diferencial de termos. É o Brasil que o Brasil não conhece, né? Então, termos regionais da língua portuguesa é normal em concurso público, ok? Por isso que a gente faz provas, simulados da região que você vai fazer o concurso público, para você exatamente se habituar com os termos usados pelaquela região, ok? Então, cuidado aí com essa questão. Letra A. Deve ser realizada se João faleceu em operação militar estadual na preservação da ordem pública ou em consequência dela? Bem, gente, aqui, né, ela está errada. Por quê? Porque a gente aqui, em momento algum, viu esse tipo de situação, né? Então, eles ali foram tentar, olha só o que o texto está pedindo, né? Formado pelo cônjuge Supertícite, né, e 2 filhos, procurou o comandante e o questionou sobre a possibilidade, né? Então, cuidado aqui, né? Exatamente, vamos marcar aqui, né? A possibilidade, eles questionaram, é isso aqui que é o principal do que está sendo pedido na questão. A possibilidade de ser realizada a promoção, mas eles não disseram qual foi o motivo. Eles não disseram se foi num combate, eles não disseram que se foi numa preservação de ordem pública. Então, gente, vocês têm que prestar atenção no que está sendo pedido na questão, né? Ele pode ter tido uma morte natural, ou um infarto, né? Ou alguma consequência de alguma doença. Então, aqui ele não fala, né? E questionou por ele estar em combate, ter sido alvejado, né? E o projétil trouxe a ele a morte, etc. Ou, né, as lesões corporais sofridas, né, levou ele ao falecimento. Eles não falam em momento algum, eles apenas questionam. Então, cuidado para não estender a teoria, né, da conspiração, né? Não aumentem a teoria, porque senão vocês vão ter problema na hora de interpretar os demais itens, né, que são solicitados. Somente pode ser, letra B, somente pode ser promovida por ato excepcional do governador do estado. Aqui, quando ele fala essa questão, tá? Por ato excepcional, não. Porque o ato não é excepcional. O ato é contínuo, ou seja, está no Estatuto da PEMERG. A pessoa veio a falecimento, ela tem direito, sim, a galgar uma
patente acima da que ele estava na época do falecimento, tá ok? Então, ele vai galgar nas Forças Armadas a mesma coisa. Por isso é que a gente está sempre falando com vocês, e cuidado com essa questão, que a Polícia Militar tem a mesma sequência do Exército, tá? Então, cuidado com essa visão, né? Porque no Exército, nas Forças Armadas, quando as pessoas vêm ao falecimento, ao óbito, automaticamente, na entrada da documentação delas, elas já sobem a patente. É automático essa subida de patente. Tá legal? Então, não é nenhum ato excepcional do governador do estado. Não existe, nessa questão, não existe nada de excepcional. Letra C, então já tiramos a letra C. Não é possível, com a morte, o vínculo funcional de João com o estado do Acre, porque foi dissolvido. Não, senhores. A morte, o vínculo funcional do João, vai existir de forma perpétua, tá? Ele pode até não ter descendentes, né, para recebimento de pensão, né? Ser discutido, inclusive, a questão de pensão, mas ele não perde a patente, ele não perde, né, os direitos com a morte dele. Então, cuidado com essa questão, porque também é questão que a FGV vai procurar saber, porque está exatamente em parágrafos do Estatuto da Polícia Militar. Então, cuidado com esse termo, tá legal, pessoal? Ah, não, porque morreu, não sei o quê, foi dissolvido. Não, não foi dissolvido nada. Foi dissolvido a presença dele dentro dos quadros, lógico, né? Mas, em si, ele não traz essa questão. Então, esse vínculo funcional vai ser sempre. Senão, coitado do Caxias, né? Duque de Caxias, né? Marechal Duque de Caxias, Marechal Hermes e etc., já teriam perdido a patente lá no início do século XX, né? Então, dentro disso, ninguém ia conhecer eles, né, pelas patentes militares deles, né? Tem até presidente da República, general aí, né, que até hoje são conhecidos como generais. Então, eles não perdem, né, essa função da categoria, né, de corporação deles por causa do falecimento, tá? E letra D é ato discricionário do órgão competente da corporação que decidirá conforme critérios de convivência e oportunidade, caso João tenha falecido em operação militar estadual. Esse ato não é discricionário, né? Por que ato discricionário? Ato discricionário é aquele ato, né, que é feito pela vontade do Estado, né? O Estado, né, condicionou aquela vontade dele de dar uma patente, né, de eleger ele a um cargo acima do que ele veio na época, inclusive em homenagem, né, ao fato dele ter falecido em operação militar. Em momento algum, vocês leram aqui que o cara morreu em operação militar. Então, cuidado, gente. Cuidado com o que está sendo pedido, que a FGV leva vocês a fazer uma interpretação contrária do que está sendo pedido lá em cima no texto. Então, aqui no texto, eles falaram de alguma coisa relacionada à operação militar? Não. Eles apenas foram questionar ao comandante se poderia haver a possibilidade dele subir, né, de patente. E isso, inclusive, dentro da área militar, é normal, porque eles só sobem uma patente, mas as pessoas querem, pelo menos, a promoção de 2 patentes acima, em face até de atos, né, de combate, né, dentro desse perfil, né, de heroísmo e tudo mais, querem uma patente mais alta, mas o regulamento é claro e objetivo. A subida de patente só ocorrerá uma vez, né, dentro do quadro em que a pessoa está. E aí sim, pode ser, a letra E, pode ser realizada a juízo da corporação sempre
que o militar estadual falece no exercício da função, sendo vedada, ou seja, sendo proibida sua realização em relação àqueles afastados da função. Então, dentro dessa percepção, né, dentro dessa condição, então, as pessoas que estão em combate, meus amigos, elas, né, têm já automaticamente essa subida. Agora, aqueles que estão na reserva não remunerada ou na reserva remunerada, eles já tiveram a subida de patente. Então, consequentemente, né, vai ficar do comando da Polícia Militar conceder mais uma patente ou não. Tem gente que entra com mandado de segurança exatamente para poder subir a patente desse falecido, né? E por quê? Porque aqui no Brasil, pelo Estado Democrático de Direito, qualquer pessoa tem direito a arguir até em última instância, né, a função, né, o pedido, né, de modificação do ato praticado pelo Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo. Então, essa questão de entrar na Justiça, eu sempre comento muito sobre isso, porque a gente tem direito de pedir, né? Pedir, todos nós podemos pedir na Justiça. O problema todo está dentro da lei, está previsto na lei, tem prova material, né? Tem questões circunstanciais para poder fazer essa modificação. Se existirem, com certeza, né, a pessoa responsável pelo processo irá verificar, irá analisar, irá também procurar em outros lugares, né, se há casos semelhantes, né, ou análogos, né, como a gente fala, para poder decidir, né, sobre a possibilidade de conceder ou não o pedido da pessoa. Então, é o que a gente fala no direito. Pedir, todos nós podemos pedir. Ser concedido é um outro fator, beleza? Então, dentro dessa percepção, tá, nós colocamos aqui que a promoção pós-morte em uma corporação militar é um ato específico e geralmente está condicionada a circunstâncias particulares. E aí eu coloquei, baseado naquele critério de seleção da FGV lá atrás, né? Eu coloquei esse aqui. Deve ser, letra A, deve ser realizada se João faleceu em operação militar estadual, na preservação da ordem pública ou em consequência dela. Essa é uma circunstância comum para a promoção pós-mortem. Tá ok? Então, cuidado! Promoção pós-mortem em geral, operação, preservação, né, da situação da qual o policial militar ele está ali para exercer o seu cargo, né, a sua função de militar, ou seja, resguardar a vida do cidadão. E aí, né, essa é uma circunstância. E ali na questão, eles não mencionaram esse tipo de situação. Ok? Então, cuidado aí nessa questão. Letra B. Somente pode ser promovida em ato excepcional do governo do Estado. Isso pode ser verdadeiro em alguns casos, mas nem sempre é necessário um ato excepcional para a promoção pós-mortem. Foi aquilo que eu comentei para vocês. O governador não precisa desse tipo de ato para ver declarado um direito líquido e certo daquele cidadão que serviu à corporação, que serviu ao Estado com a sua vida, né? Então, ele não precisa desse tipo de situação. Letra C. Não é possível, pois, com a morte, o vínculo funcional de João com o Estado do Acre foi dissolvido, né? Que eles colocaram ali. Isso não é necessariamente verdadeiro. Então, como eu falei para vocês, pois algumas promoções pós-mortem podem ocorrer mesmo após a morte do militar e ele não perde o cargo. É ato discricionário do órgão competente da corporação
que decidirá conforme critérios de conveniência e oportunidade, caso João tenha falecido em operação militar estadual. Essa opção, então, ela sugere que a promoção é uma decisão discricionária da corporação, principalmente se João faleceu em operação militar. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Atos discricionários, né, nessa questão, eles são excepcionais, são relativos, né? Então, consequentemente, tem que ter muito cuidado com essa questão aqui, né? Porque ato discricionário, né, é um ato que a pessoa, não, tudo bem, não sei o que e tal, vamos ver como é que vai ser e tal, aquela coisa toda. Então, fica a critério do Estado de conceder ou não. E a letra E, né, é a que reflete exatamente, né, a pergunta feita pela família do João, né? Pode ser realizado a juízo da corporação sempre que o militar estadual falece no exercício da função, sendo vedada a sua realização em relação àqueles afastados da função. Essa opção também destaca a possibilidade de promoção pós-morte quando o militar falece no exercício da função. Vocês viram que em todos os momentos, né? Olha só o pulo do gato. Exercício da função. Então, essa vai ser o diferencial para vocês. Então, cuidado, o macete está aqui, tá? Então, aqui nós vamos encontrar o macete da questão. Exercício da função. Então, dentro dessa questão, né, dentro dessa visão, o militar tem que falecer em exercício para ter esse direito imediato. Fora isso, é questionável a elevação de posto, né, sem ser em função da pós-morte. Professora, mas o policial estava trabalhando em ato administrativo dentro da Polícia Militar. Ele vai ter direito? É uma pergunta que todo mundo faz, né? E eu digo para vocês também que ele tem direito, tá? Ele vai ter direito, mesmo trabalhando dentro da área administrativa, né? Ele vai ter direito. Por quê? Porque, querendo ou não, quando ele fecha a farda da Polícia Militar, ele está vestindo em função de proteção ao cidadão, independentemente de onde ele esteja, ele está exercendo essa função, né, de proteção ao cidadão, mesmo que ele esteja à frente de um computador 24 horas por dia, monitorando o andamento das unidades da Polícia Militar, né? Porque se ele der uma informação errada a uma unidade da Polícia Militar, consequentemente, isso vai, né, desencadear um sério problema de ordem pública. Então, eles têm que estar ali atentos. Então, ele está a serviço da Polícia Militar? Sim, ele está a serviço da Polícia Militar. Tá ok?